ainda é uma boa escolha de imigração? Bom, essa é a pergunta de todos os dias e vamos aqui analisar os últimos acontecimentos com relação à lei de estrangeiros, com relação à lei da nacionalidade, para que eu possa devolver ao final essa pergunta para vocês. Porque não sou eu que tenho que responder a vocês onde morar, onde construir vida, onde criar filho, onde garantir seus meios de subsistência. São vocês que precisam analisar se desejam viver nesse país com essas restrições, se podem financeiramente arcar com tudo que Portugal está exigindo dos imigrantes em matéria de planejamento migratório, em matéria de capacidade, né, laboral, essa questão dos altamente qualificados, que até agora não temos uma lista de quais são os profissionais que Portugal está desejando, mas enfim, o que Portugal está informando para os imigrantes. Então vamos lá, eu fiz uma lista aqui dos últimos acontecimentos para que vocês possam analisar se esse realmente é o país desejado e se vocês possuem as condições adequadas para não se frustrar na sua imigração. Até porque imigrar não é mudar de bairro, não é mudar de cidade. Imigrar é responsabilidade. Imigrar nunca foi, não é e não vai ser um conto de fadas para ninguém. Então vamos lá. Em junho de 2024, tivemos aí o fim da manifestação de interesse na Lei de Estrangeiros em Portugal, né, que era o artigo que permitia ao estrangeiro que entrava no país se regularizar dentro do território nacional a partir de um contrato de trabalho ou da decisão dele de abrir uma atividade independente, se tornar um profissional autônomo e contribuir para Portugal. A partir dessa decisão, né, e desse contrato ou desse documento de profissional independente, ele poderia requerer a sua regularização direta em território nacional. Essa foi a grande porta de entrada para Portugal, para muitos brasileiros inclusive, mas ela foi encerrada em junho de 2024. Em outubro de 2025, nova lei de estrangeiros, né, foi aprovada com muitas restrições de regularização direta em território português, principalmente para brasileiros, né, e timorenses, porque eram os países que podiam se regularizar diretamente no território ao abrigo do acordo CPLP. CPLP, que significa Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Essa possibilidade também foi encerrada pelo governo português, que passou aí a dar somente um benefício na concessão dos vistos para essas pessoas de origem de países de língua portuguesa, mas não permitiu, além disso, dentro do território nacional, o que foi aí motivo de inúmeras ações judiciais, né, para que fossem mantidos o acordo, para que fosse mantido o acordo CPLP nesse sentido, para todos aqueles que tinham entrado antes da data da aprovação dessa lei. Em abril agora de 2026, tivemos mais uma alteração na lei da nacionalidade portuguesa, né, restringindo aí também alguns pedidos, né, tivemos aí o fim do processo de judeus sefarditas, tivemos aí o fim da nacionalidade para bebês nascidos em Portugal, que agora também só vão ter direito à autorização de residência se os pais tiverem a autorização de residência legal de no mínimo 5 anos. Já está disponível, inclusive, o formulário no site da AIMA, no contacte-nos.aima.gov.pt, ao abrigo do artigo 124. É importante dizer que esses bebês precisam ser registrados no consulado brasileiro em Portugal, para que não fiquem apátridas. Esses bebês precisam adquirir uma nacionalidade e a nacionalidade deles será a brasileira, no caso de pais brasileiros residentes em Portugal, com autorização de residência legal de no mínimo 5 anos. Tá? Tivemos aí também o aumento no tempo da residência legal, né, para brasileiros e pessoas originárias de países de língua portuguesa. O aumento foi de 5 para 7 anos, o aumento no tempo da contagem da residência legal para o pedido de nacionalidade por naturalização.
Então, repetindo, para brasileiros e pessoas originárias de países de língua portuguesa, o aumento foi de 5 para 7 anos. Para os demais estrangeiros, o aumento foi de 5 para 10 anos. E mais uma novidade foi a parte do artigo 15 que tinha sido implementada, né, para contar o tempo de espera do processo de regularização. Nesse tempo de residência legal, já tinha sido adquirido esse direito, tinha sido inserido na lei e agora foi retirado novamente, antes mesmo da sua regulamentação, porque ele sequer chegou a ser regulamentado, né? Essa condição sequer chegou a ser regulamentada, apesar de ter sido aceita em Portugal num determinado período, mas agora foi retirado da lei novamente. Bom, seguindo aí com os últimos acontecimentos, agora em maio, né, tivemos aí mais 2 propostas de alteração que já foram aprovadas com relação à lei de estrangeiros, que é o fim da regularização direta em território português também para profissionais, para pessoas estudantes de nível profissional, né, o que a AIMA tinha acabado de disponibilizar há pouco mais de um mês, um formulário para que essas pessoas pudessem se regularizar no território nacional. Então, o governo mais uma vez restringe essa opção e, aliado a isso, vem também a alteração do artigo 122-K, que permitia que papais ou mamães de crianças residentes em Portugal, com autorização de residência, podiam também, pelo artigo 122-K, pedir a sua autorização de residência para estar perto de seu filho, desde que fossem responsáveis parentais e financeiros por esta criança. Tá? Eu dou aí o meu próprio exemplo, que fui para Portugal, igual a muitas outras mamães que conheço, que foram para Portugal para estudar ou para trabalhar com seus filhos pequenos, com a autorização de residência dada pelo pai, residente em outro país. Então, esses pais, pela redação antiga do artigo 122-K, poderiam pedir uma autorização de residência num determinado momento para viver perto dessas crianças, tá? Para ter essa autorização de residência em Portugal. Mas agora, com a alteração que vai se submeter aí à aprovação, somente as crianças com nacionalidade portuguesa darão direito a esses pais. Se a criança não tiver ainda adquirido a nacionalidade portuguesa, esse pai ou essa mãe não poderá requerer autorização de residência através do artigo 122-K, tá? Então, assim, essas são as alterações, né, dos últimos anos aí, do último momento, e estamos aí diante de todo essa confusão mental, né, que tem sido para todas essas pessoas que vivem em Portugal, pessoas que estão também tendo problema na própria renovação dos títulos, pessoas que já tinham títulos e estão encontrando problemas para renovar o seu título, justamente as pessoas que não têm ainda, né, a opção de requerer a nacionalidade, porque a nacionalidade portuguesa passou a ser muito interessante para os imigrantes em razão de toda essa burocracia, né? Porque se tivéssemos uma autorização de residência com um tempo um pouco mais longo, com menos burocracia, né? E com mais respeito, com mais dignidade para as pessoas que trabalham e contribuem para o país, não teríamos essa quantidade de pessoas requerendo a nacionalidade. O problema é que Portugal determina uma autorização de residência num período muito curto, não cumpre esse período para absolutamente nada, né? As pessoas recebem o cartão de residência quando, na verdade, ele já está quase vencendo para pedir o outro, porque Portugal não cumpre o período de processamento desses processos e essas pessoas ficam sem ter o que fazer. Não podem sair do país, não podem adquirir novos direitos, não podem colocar filhos em algumas situações. Por exemplo, eu já tive cliente com um filho na escola e que precisava fazer um intercâmbio, um Erasmo, tinha passado para fazer um Erasmo e não podia ir porque a autorização de residência estava vencida. Então, assim, todo esse atraso no procedimento restringe uma série de direitos, tira a dignidade da vida dessas pessoas, tira a mobilidade dessas pessoas, tira o direito de viver, né? O direito de participar de processos como esse, o direito de se tornar, quem sabe, um profissional altamente qualificado, né? Quando deixa de participar de um processo seletivo escolar ou universitário, porque simplesmente
não tem a sua autorização de residência. Então, assim, inúmeros são os problemas dos imigrantes nesse momento. Inúmeros são os problemas. Então, eu devolvo para você a pergunta. E você? Acha que Portugal é um país de qualidade de vida? Acha que Portugal serve para você? Acha que você consegue passar por todas essas etapas? Acha que tem condição suficiente mental, psicológica, financeira para assumir esse planejamento de imigração para Portugal? Me diga aqui nos comentários e vamos seguindo com as orientações de qualquer maneira. Se você se candidata a esse processo de imigração para Portugal, busque sempre orientação jurídica.